Amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor sejam com todos vós. Espero que nesta oportunidade, quando a palavra de Deus vai ser mais uma vez falada aos vossos corações, sirva de orientação, sirva de ânimo, fortalecimento da vossa fé. Eu quero, neste domingo, levar uma palavra no livro do Apocalipse, capítulo 3, apenas 2 versículos, que está o primeiro na carta à igreja de Filadélfia e o segundo nós estaremos trazendo também para a igreja de Filadélfia e a igreja de Sardes. Quero que os irmãos prestem bastante atenção nos versículos que vão ser lidos aqui, para que o nome do nosso Deus venha a ser exaltado, venha a ser glorificado. O primeiro versículo que quero ler é com relação à igreja de Sardes, que é o versículo 5 da palavra de Deus, e depois a igreja de Filadélfia, que estarei lendo o versículo 12. E quero deixar com os irmãos essa palavra, que diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E o segundo versículo, que é a igreja de Filadélfia, lá no versículo 12, que diz: quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Esses 2 versículos, eu quero levar aos irmãos o que, na verdade, traz como conforto, traz como orientação para a nossa vida espiritual. Com o passar dos tempos, a gente, se for em outra oportunidade possível, estaremos lendo outros versículos finais dessas 7 cartas às igrejas da Ásia, para levar aos irmãos a importância de cada final, de cada carta, a orientação de Deus, o amor de Deus, o carinho que Ele tem para com os seus. E nesse primeiro texto, que a gente leu, a igreja de Sardes, no versículo 5, a primeira coisa que ele diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Uma observação aqui, queria que os irmãos olhassem comigo e vissem com bastante atenção o que Jesus está falando a essa igreja para o seu povo, com o cuidado que ele tinha desde o início, para valorizar o esforço que cada um faz para alcançar o reino de Deus. Primeiro que ele diz que o que vencer será vestido de vestes brancas. Vestes brancas nós entendemos como símbolo das vestes nupciais, a forma de uma brancura da nossa alma, de uma limpeza dos nossos pecados, de uma forma de estarmos para nos apresentarmos diante de nosso Deus de uma forma limpa, de uma forma, sabe, compacta, solta por inteiro, da cabeça aos pés, uniformizado, para nos apresentarmos diante daquele que é o grande rei. Pois diante de um rei não se apresenta de qualquer maneira, mas uniformizado adequadamente, como é necessário. E aqui, no texto bíblico, ele está dizendo uma coisa muito interessante, que o que vencer será vestido de vestes brancas.
Por que vestes brancas? Voltaria a comentar um pouquinho mais sobre isso aqui. Vestes brancas é porque, para entrar no templo naquela ocasião, as pessoas tinham que lavar ou comprar vestes brancas que seriam purificadas para poder entrar no templo. Como então que uma pessoa pobre, pelo visto que essas vestes eram vestes caríssimas, como que um pobre entraria no templo diante de uma dificuldade, né, de comprar vestes para se apresentar no lugar onde se adora a Deus? Então Jesus, para declarar o amor que ele tem por cada vencedor, por isso ele diz: a quem vencer? Cada vencedor que lutou, que se esforçou para alcançar a vida eterna, ele está falando de algo aqui muito interessante, que estas vestes, apesar de ser caras para aquela época, agora ele está dando gratuitamente para aquele que for vencedor. Então você, meu amado irmão e irmã, que já alcançou essas vestes, porque até aqui tem vos ajudado o Senhor. Então essas vestes você já alcançou, porque Jesus já te deu gratuitamente, porque você até então tem sido vencedor. E a nossa oração a Deus é que você continue vencendo até o final, quando o Senhor te chamar e me chamar, que seremos achados nessa condição de vencedor para recebermos gratuitamente aquilo que antigamente as pessoas não podiam se apresentar diante de Deus. Agora sim, gratuitamente por Cristo Jesus, nós alcançamos as vestes purificadas, que era a lavagem da nossa alma, a limpeza total, para nos apresentarmos diante do Senhor. Então Deus, através de Jesus, deixa essa mensagem aqui para aquele que for o vencedor, e diz mais uma coisa: e nunca riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai. Não riscar o nome da vida significa que você alcançará a eternidade com o Senhor. Aquilo que já está escrito a seu favor, ao meu favor, no livro da vida, se você e eu continuarmos vencedores até aquele dia, nunca mais. Não haverá mais chance do nosso nome ser tirado do livro da vida. E aquilo que Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Nessa última palavra a João, ele repete: e eu confessarei diante de meu Pai e diante dos seus anjos, aquele que for um vencedor. A segunda coisa que ele diz é a carta à igreja de Filadélfia, que está no versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, é o nome da cidade do meu Deus, da Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, mais uma promessa aqui para o vencedor, é que ele diz: eu farei coluna no templo do meu Deus. Coluna é algo que sustenta o templo, ou qualquer outra construção. É algo que, enquanto o templo existir, lá estará a coluna. Essa é mais uma promessa que Jesus está falando para o vencedor. Se você é vencedor, você será uma coluna no templo de Deus que nunca cairá. Um templo que permanece para sempre. E essa é a garantia de que você já alcançou o seu lugar permanente no templo do Senhor. Porque você é um vencedor. Aí ele diz por que ele fala desse jeito: farei coluna no templo do meu Deus. Porque os construtores que construíam o templo naquela época, era costume deles, para se eternizarem, para serem reconhecidos como alguém que
permaneceu ali durante a construção do templo, que lutou para que aquela obra se erguesse, eles escreviam os nomes dele nas colunas da igreja, porque as colunas ficariam ali permanentemente e o nome deles continuariam permanentemente ali. Então, o que Jesus está dizendo? Farei do vencedor coluna no templo do meu Deus. Então, ele estava falando para alguém que sabia os costumes da época e que agora ele estava fazendo uma promessa muito maior para as pessoas que vencerem, que lutarem pela sua salvação. Maior que escrever um nome numa coluna do templo era ter o seu nome escrito no livro da vida, coluna no templo de Deus. Aí ele coloca algumas coisas aqui interessantes. Ele diz que ele, além de escrever o nome no templo de Deus, ele diz: e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que é um lugar que ele fala aqui, é um lugar onde estará os seus santos, um lugar da cidade aonde está preparada para aqueles que forem vencedores. E termina dizendo: e também o meu novo nome. Então, amados, nós receberemos essa bênção de Deus simples e unicamente se continuarmos vencendo e até o final sermos vencedores. Coluna no templo de Deus, permanência, assim como eu escrevi os seus nomes lá, para que fosse identificado a vida de cada um que trabalhou na obra que seria para o crescimento do reino de Deus, assim também para o vencedor. Jesus disse: escreverei o seu nome como coluna no templo do meu Deus. Seu nome já está escrito no céu, o meu já está escrito no céu. Então a sua permanência já está garantida lá. Então o que Jesus está declarando aqui é algo da maior importância para a minha e para a sua vida espiritual. E que a gente permaneça firme até o final, quando Deus quiser nos chamar, para sermos considerados como pessoas vencedoras, e para que nunca mais, quando ele diz assim, escreverei o seu nome, nunca mais riscarei o seu nome no livro da vida, porque lá está escrito o seu nome, lá está escrito o meu nome. E para perdurar o nosso nome escrito no livro da vida, a gente tem que vencer até o fim. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que você permaneça fiel, verdadeiro, que seu nome esteja escrito lá no templo de Deus, como estavam escritos os nomes dos construtores no templo, nas colunas. Você será coluna, porque lá estará o teu nome, na coluna de Deus, como coluna do templo, como alguém de suma importância para Deus e como alguém que sustenta a obra de Deus. E também, finalizando, que esse versículo aqui que li com respeito à igreja de Filadélfia, que vencer farei coluna e farei também vestes brancas, quando ele diz para a igreja de Sardes. Você que não conseguiu, pelos seus méritos, comprar vestes adequados ou se purificar, falando de uma maneira mais clara, se purificar por você mesmo para ter condições de estar no lugar onde está a obra de Deus. Agora Jesus diz que faz isso por você gratuitamente. Será quem vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Você já alcançou as vestes que você precisa para se apresentar diante de Deus, que Deus te lavou, como diz Apocalipse 22, versículo 14. Bem-aventurados que desde agora são lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Agora sim, você que foi lavado, que foi remido pelo sangue do Cordeiro de Deus, você vai alcançar as promessas que Ele tem feito
para a minha e para a sua vida. E assim se repete aquilo que Deus já prometeu. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Que possamos, irmãos, ser felizes até o final do nosso tempo, para entrarmos na cidade santa, Nova Jerusalém, pelas portas, para que assim sejamos recebidos pelo Senhor e receber as boas novas. Filho bom, entra no gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que assim seja. E que Deus te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que assim seja. Amém e amém.